Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano. Está começando mais um DS Entrevista, hoje com a presença aqui do Cauê e da Conseni, que são diretores do Teatro da Neura, do espetáculo filme Sábado de Aleluia, que será apresentado amanhã, neste sábado aqui em Suzano. A gente vai comentar sobre o espetáculo e, claro, também sobre o coletivo, que tem 17 anos aqui em Suzano, já ganhou diversas premiações, PROAC, né? Então a gente vai dissolver um pouco sobre isso. Primeiro, uma saudação inicial de vocês dois, por favor. Oi! É isso aí. Primeiro, queria comentar um pouco sobre o coletivo, né? O que é? Vocês têm 17 anos aqui em Suzano, né? E aí, imagino a história, né? Enfim, tudo que vocês já construíram aqui na cidade. O que é o Teatro da Neura, para quem não conhece? Vai lá, como ser a mais velha do grupo. Eu não sou uma das integrantes mais antigas do Mais Teatro velha do que Neura. eu, né? Sou mais velha que a Cauê. Eu faço parte do Teatro da Neura desde 2015, que coincide com a época em que a gente tinha o espaço, né? O antigo Espaço N, de arte e cultura. Bom, quando eu tinha 14 anos, a primeira peça que eu assisti, quando eu decidi que eu queria fazer teatro, foi uma peça do Teatro da Neura. Na época era Serpente. Estreou no antigo também, que já não existe mais, Galpão das Artes. Então, desde que eu penso, que eu entendo de movimento teatral, aqui no Alto GT, eu sempre penso no Teatro da Neura. Resistindo, movimentando, enfim. Pode tirar a máscara, mano? Isso, a gente está numa distância regulamentada aqui, então se vocês quiserem tirar a máscara, fiquem à vontade. A gente sabe que para falar é melhor, né? Tá ótimo, obrigada. Então... E assim, 17 anos de muita produção, nós somos muito produtivos. Quando eu estava de fora eu tinha essa sensação e depois de dentro também. Nós continuamos produtivos. Mesmo com a questão da pandemia, a gente não parou. Encontramos outros caminhos, outras formas, mas seguimos. Certo. Você está no grupo então há quanto tempo? 2015, 2021 são 6 anos. Caramba. É isso? Bastante tempo, Sou de então. humanas. E você, Cauê? Eu entrei no Neura... deixa eu tirar a máscara aqui também. Eu entrei no Neura em 2016, em dezembro de 2016. Estou há esse tempo no Teatro da Neura. Mas junto com o grupo, eu estou desde 2013. Eu fiz a primeira oficina de teatro, né, que foi lá na Casa da Coruja, que era uma casa que residia vários coletivos artísticos. Sim. Era maravilhosa, aliás, incrível. Muita saudade da Casa da Coruja. E foi ali que eu comecei a fazer teatro profissionalmente, assim, a pensar teatro profissionalmente. E aí eu estou no Neuro até hoje. Bacana. Você entrou com qual idade? Com 17 anos. 17 no Neuro, com anos. 17. Não, no Neuro eu entrei... 17 eu comecei a oficina. No Neuro eu já tinha... 18? 19, 19. Ia fazer 19. Por aí. Fazer conta tem um problema. Você comentou, né, sobre a pandemia, esse processo intenso, né, que não só vocês, mas como o mundo está passando ainda. E como é que foi pro teatro, né, sobreviver e passar por esse período? Nossa, a princípio, eu digo não só em relação ao Teatro Neura, mas toda a relação que a gente tem com a classe artística que trabalha na área foi um desespero, né? Porque o que vai acontecer? Nós tínhamos a nossa residência artística, que era o Espaço N de Arte e Cultura. Com o espaço fechado, a gente não tinha mais o público circulando, que era o que movimentava grande parte da nossa economia, assim, né? Pra gente continuar lá. A gente sempre vendeu as peças, isso também movimentou, mas boa parte do que fazia com que aquele espaço funcionasse, os gastos, era mantido pelo Espaço N e pelo público. Então a gente precisava da porta aberta, a gente oferecia as oficinas e de repente estamos lá, na época éramos 16, 17. A gente chegou até ser 20 no espaço, né? Sim. Com todas as nossas peças, o nosso cenário, o nosso acervo, e agora? O que a gente vai fazer? Era difícil pensar como seria a vida em coletivo, porque estava difícil de entender individualmente como que nós faríamos como artistas para resistir e para continuar, né? Então foi um desafio muito grande.
Eu acho que é ainda, porque nós ainda estamos sobre o reflexo disso, né? A classe artística ela é a última que vai voltar, enfim, com outras regras que até então eram inconcebíveis, né? O teatro ele acontece com a presença do público. A gente precisa estar lá, é a troca, né? E acabou que no desenrolar, porque não pode morrer, não vai parar, você tem a inserção do audiovisual, que foi o que acabou acontecendo com as nossas peças, não só do coletivo, mas também dos membros de forma individual, assim, também. O audiovisual foi o que salvou. Porque até então não fizemos, desde a pandemia, me corrija se eu estiver errada, mas até então não fizemos nenhuma apresentação presencial. Para quem não entende, de que forma, né, o audiovisual tem ajudado vocês? As peças elas começaram a ser gravadas. E aí a dimensão disso foi se modificando, né? Porque a gente passou tentamos peça com sala de, como que chama? Zoom? Sim, remoto, né? Isso, remoto, dessa forma. Depois grava a peça, mas aí cada diretor também, dentro do seu entendimento, quis dar uma outra leitura para isso. Usamos peças já gravadas antes da pandemia. Exato. Por exemplo, esse ano o show ele foi feito de forma remota. Todo mundo gravou de dentro de casa, usamos celular, aparelho móvel, assim, que a gente tinha com os recursos que nós tínhamos. E a gente também decidiu, eu pensando aqui, falando, me veio essa reflexão, a gente resolveu assumir mesmo. Somos atores de teatro, somos artistas de teatro, e agora com esse auxílio da ferramenta do audiovisual, né? Então a peça foi gravada, a edição foi... As peças que elas tinham a peça escrita e também tinha um roteiro para que isso fosse feito junto com o audiovisual. O Cauê trabalhou bastante nisso em Antígona. Agora também no Sábado de Aleluia. Enfim, Irma também teve uma outra... Também virou meio que uma peça-filme. E foi assim, né? E e aí cada um com seus trabalhos também resolveu fazer de alguma forma. Todo mundo pegou carona. Mas foi o que manteve. Nós não somos artistas de cinema. O teatro gravado, ele é uma outra coisa. Ele é uma outra linguagem, uma né? outra história, né? É uma fusão, mas ainda assim, eu digo que talvez mais pra frente a gente vai pensar que isso é uma outra forma de linguagem, né? Nova linguagem. Tem uma galera comentando aqui, a gente já vai falar nome por nome, mas é bom até deixar registrado aqui, caso você queira mandar também perguntas, pode ser feito o nosso WhatsApp, que é o 4745-6900. Lá você pode deixar sua pergunta e também, claro, aqui no nosso chat, falar com... Eu falei que vocês são diretores, né? Mas na verdade vocês também têm outras funções, né, no teatro. Eu queria que você contasse um pouco, Cauê, das suas funções entre tantas. Então, no Neura, como a gente tem teatro de grupo, né? Então, teatro de grupo, geralmente, nunca é só uma função que a pessoa assume. Você tem várias ocupações. Você mexe com a iluminação, você mexe com figurino, com cenário, você vai acabando passando por tudo, né? Tem peça que o Sábado de Aleluia, por exemplo, eu faço a direção geral, junto com a Conseni, com o Antônio Nicodemo. Eu faço a direção musical, faço a sonoplastia, fiz o desenho de luz, enfim. E é algo que se repete entre vários membros, né? Você tem uma atriz que está fazendo o cenário, você tem a atriz que está fazendo figurino, você tem de tudo. Então, é um comportamento comum dentro de um grupo de teatro, assim. E é muito importante, porque você acaba tendo um conhecimento amplo sobre as funções, né? Você acaba tendo um conhecimento muito mais profundo do grupo, né? E das obras. Sim, sim. É incrível, é uma experiência cansativa, estressante, mas é incrível. A gente estava comentando antes de começar a entrevista, é uma formação, né? É uma formação. Estava falando para o Matheus que tem gente que é formado, se forma em teatro em 4 anos de artes cênicas, e não tem a formação de alguém que é de teatro de grupo e que nunca entrou numa universidade, né? Isso é bem comum, aliás. Então, o teatro de grupo é uma escola, né? É uma escola não só uma escola técnica, uma escola de métodos, uma escola artística, mas como uma escola de resistência cultural,
Sim, sempre. Muito bom. 17 anos de resistência cultural aqui em Suzano, né? Quase 18, a gente faz 18 em maio, né? Em maio, tá perto já, né? 18 anos em maio. E no geral, assim, a gente sabe que existem os editais, né? Até podemos falar sobre isso, mas de que forma o Teatro da Neura se mantém durante todo esse tempo? Nossa, são tantas formas. Então, quando a gente estava no espaço, era isso, bilheteria, oficina, e quando a gente passava em edital. E agora continua sendo, a gente fez alguns trabalhos audiovisuais, né? Uhum. A gente até chegou a fazer o padrinho, né? Para apadrinhar essas pessoas que tivessem interesse em ajudar-nos, né? E numa troca de a gente tem o compromisso de entregar uma obra para a pessoa, para ela, né? E ela apadrinhava, ela apadrinhava a gente. Como que é? Me confundiu, é isso? Ela apadrinhava ou a gente apadrinhava? Não, ou é uma troca o mútua? grupo, e aí tinha algumas coisas em troca, mas a função era justamente essa, de entrar como um patrocínio, ainda que simbólico, sem grandes proporções, mas que nos auxiliasse a manter as contas iniciais do espaço e também algumas despesas do grupo, né? Mas os editais, eles não são uma constância. Exato. Porque para que a gente conseguisse receber alguns editais, são precisos anos de trajetória, né? E graças a Deus, assim, a gente conseguiu, também na pandemia, alguns editais, que foi o que movimentou o grupo, mas não é uma constância. Os espetáculos de repertório, eles são vendidos de várias formas, assim, né? Às vezes de forma mais rentável, às vezes menos. Mas isso que o Cauê traz, a coisa da resistência mesmo, eu acho que é uma característica muito forte nossa. Assim. E é legal a gente a gente falar tanto de edital, e o edital tem a sua importância no desenvolvimento da cultura e da arte do país, mas é uma forma, não pode romantizar, porque a gente entra em competição, é uma competição, né? Se você tem um grupo de teatro e eu tenho, e a gente vai colocar um projeto para ser disputado no edital, a gente está competindo. Eu acho que acaba sendo uma duplicação, uma replicação do sistema capitalista dentro da arte. Então eu acho uma forma horrível, assim, de ter que viver como artista, tendo que depender de edital. Porque é um sorteio, não sorteio, é um padrão que tem é uma que ser loteria, seguido, né? é uma loteria. Tem toda você aquela vai questão colocar do lá, padrão, mas né? você não sabe se você vai passar. Ou seja, você não sabe se vai conseguir pagar o aluguel. Eu quero insistir ainda sobre edital, porque assim, as pessoas às vezes não imaginam, né, o trabalho, que é o processo gigante, que é você escrever o seu projeto, tem todos aqueles padrões que precisam ser seguidos. Aí você tenta captar o recurso, às vezes nem consegue captar. Exato. E as pessoas confundem, né? E diante desse desmonte, né, hoje o Brasil não tem, né, o Ministério da Cultura mais, de que forma, assim, claro, a gente sabe que foi muito impactado, mas de que forma atinge vocês, assim, um grupo igual ao de vocês, esse desmonte que vem ocorrendo? Em tantas formas, né? Primeiro, né, se for falar, quer responder, como? Não, pode ir. Primeiro, nesse quesito, primeiro esse desmonte você cita, sim, isso chega até nós, obviamente. A Aldir Blanc foi incrível, e a Paulo Gustavo será incrível, por conta disso é um alívio para todos nós. E que bom que a Jandira e a Jandira Fegali e qual é o nome da outra? Não tô lembrando. Oh, meu Deus do céu. Ela é do Rio também, né? Benedita. E a Benedita conseguiram lutaram pela Aldir Blanc, porque foi um alívio, foi maravilhoso, assim, para nós artistas, que conseguimos entrar em editais da Aldir Blanc. Mas... O fato da Aldir Blanc ter sido municipal, porque o recurso vinha para o município, isso fez com que também alcançasse um número maior de artistas. Exato. Deixou que o município decidisse, né, de melhor forma. Exatamente. Né? Os municípios fizeram essa administração de forma diferente. Alguns municípios melhor distribuiu essa verba, mas isso fez com que os artistas do município eles pudessem ser contemplados de uma forma mais contundente, assim, sabe? Totalmente. A realidade do artista do município. Exatamente. Por exemplo, aqui em Suzano, os editais que se abriram, eles contemplavam diversas modalidades artísticas, assim, né?
Então, isso foi muito importante, que é diferente de quando você compete por outros editais, que tem essa questão de ser uma loteria mesmo, e os critérios para você ser ou não selecionado, eles são questionáveis, né? E, enfim, eu acho que é isso, assim, né? A Aldir Blanc, ela foi muito importante, ela foi muito significativa no ano de 2020. Ainda sobre editais, vocês foram contemplados, né, pela Furnarte, que é grande, né, tem toda a repercussão. Com a menina da cabeça de bola, né? E também o PROAC, né? Rapidamente, a gente já falou bastante até sobre editais, mas só para entender a diferença dos dois, de que forma eles ajudaram vocês. Pode responder. Então, a Funarte, eu pelo menos não faço parte desse... a gente não estava no grupo nessa época. Entendi. Mas os PROACs, falando da teatrologia dos Sacros Dias, o Velório foi o primeiro espetáculo, né? Da teatrologia dos Sacros Dias, o Velório foi o primeiro espetáculo. E ele já foi contemplado pelo PROAC, né? Que é um programa de incentivo cultural, de ação cultural. 2011. Em 2011. E depois teve o Menino Gigante, que também, o Menino Gigante os 10 Fevereiros, também foi contemplado pelo PROAC, e agora o Sábado de Aleluia também. Então a teatrologia toda, até agora, ela foi contemplada pelo PROAC, e isso é muito simbólico, né? Bacana, é uma continuidade, né? É uma continuidade. Em tempos diferentes, Em tempos né? de 10 Porque anos, né? 10 anos. Do Velório até o Menino Gigante foi um processo. Né? Porque algumas coisas foram alteradas também em relação aos PROACs e tudo mais. A classe artística em São Paulo como um todo, né? Existem essas movimentações. Então, é quando a gente começa a aparecer no cenário teatral, né? Porque ainda assim somos um grupo de Suzano, né? E isso, quando você projeta isso no estado todo, isso tem um significado. As pessoas mal entendem o que significa Suzano, o que significa você ser um artista do extremo leste da Zona Leste, né? A gente vive um recorte muito específico do estado de São Paulo, e isso influencia diretamente no nosso trabalho, né? Certo, Conseni. Eu vou pedir licença para vocês rapidamente para comentar sobre as pessoas que estão mandando mensagens aqui para vocês. E até para dividir também a entrevista, porque agora a gente vai começar a falar da peça, né, que será apresentada a partir de amanhã. O Antônio mandou um coração aqui para vocês, o Tom Andrade, meus professores de teatro muito queridos, disse o Tom Andrade. A Tuane Vieira, como que vocês arrasam muito. Enfim, diversos comentários aqui. Cadê? A Nair Bassi, sempre com a gente. Boa tarde, Nair. A Tuane, manda um beijo pra Conseni, sou muito fã dela. Beijo, Su! Te amo, amor. O Felipe Lima, aqui, maravilhosos. Diversos corações aqui marcando a nossa live. Pode deixar a pergunta de vocês também, gente. Vamos lá. Sobre a peça, né? Eu tinha deixado aqui de quem que é a direção, porque é importante falar dos diretores, né? E eu tô com 2 diretores aqui, são 3, né? São 3, tá faltando o Antônio e o Nicodemo. E como é que foi esse processo de direção para vocês? Vocês já haviam dirigido outras peças antes? Olha, assinar como direção mesmo. Tem um peso, né? Essa é a primeira. A minha trajetória, assim, eu sou arte educadora, então, obviamente, que o processo com os meus alunos também é um processo de direção, mas é uma outra questão, porque está num processo da formação do indivíduo, né? Então, essa é a primeira direção, assim, que eu assino junto com esses 2 parceiros maravilhosos, que foi bem conjunto mesmo. Eu acho que só o teatro de grupo, ele permite esse cenário de uma direção tripla, né? A comunicação, ele é sempre muito afinada para que a gente conseguisse chegar nos resultados que a gente esperava. Não foi pensado, né? Não. Vamos fazer uma peça com 3 diretores, isso foi muito orgânico. Nós tínhamos funções diferentes dentro do... Acho que a Oi pode contar como começou, porque eu vim um pouquinho depois. A minha função não era na direção, nem na produção. Eu entrei para fazer parte da pesquisa, porque fala sobre o racismo, isso também é a pesquisa da minha vida, e eu entro no Sábado de Aleluia com esse propósito, a princípio. Né? E aí, quando ele passa do experimento para o espetáculo, essas funções se alteram, né? E aí, de repente, estávamos nós numa direção tripla. O Antônio sempre muito generoso, né? Isso é uma característica muito marcante dele, assim. E ele falou, não, tem que estar junto com a gente, essa é a direção mesmo.
E o que significa isso, né? Porque para as pessoas também causa uma estranheza. Eu tenho que me comunicar com 3 diretores, eu tenho que falar com 3 pessoas, de se compreender como é isso, para que também a gente não tivesse nenhum ruído que pudesse ser prejudicial, assim, né? Sim. Começou com um experimento o Sábado de Aleluia, Sim. né? A gente fez um experimento em 2018? Eu sou meio, né? Mas a acho que foi por pandemia aí. trouxe uma coisa pra gente que, pra mim, pelo menos, que a minha memória fez um... Uau! Mas primeiro rolou o experimento. E o experimento, a Conce era operadora de luz. Eu operei luz, é verdade. Operadora de luz, era pesquisadora. Eu era assistente de direção e o Ed era da direção. Agora, no sábado, agora que como virou um espetáculo de verdade, né? Não apenas um experimento, aí entramos nós 3 como diretores. Né? Diretor e diretores. Certo. A gente falou sobre a pandemia, né, o processo nesse período. Agora, como é que foi o preparativo para o ensaio dessa peça exatamente? Foi online? Já foi presencial? Como é que foi? Presencial, só os últimos ensaios. Porque quando a gente startou o processo mesmo, a gente estava no meio da segunda onda. Exato. Da pandemia. E todo o processo, ele foi online. Os atores fizeram cena online, com a sala aberta, assim. E a princípio tínhamos aquele cansaço, aquela frustração, porque o que a gente quer estar em cena, a gente quer trocar, a gente quer estar próximo, né? E tudo, de repente, era tudo online. A gente não se via, o tempo é outro, né? A tecnologia, ela tem um tempo que é mais dilatado, né? Essa conexão a pessoa está, mas às vezes não está. E tudo isso, o espetáculo inteiro, ele foi levantado online. Eu, o Antônio e o Cauê, a gente se encontrou mais vezes, mas também jamais para o final. Sim. Porque no meio da segunda onda a gente não se cogitava essa possibilidade, não tinha vacina. E os últimos ensaios foi uma semana, 10 dias talvez, porque também teve a gravação dos entreatos, e aí passou a ser presencial. Nós tínhamos o roteiro já, das coisas que a gente imaginava, os desenhos de cena, desenho de luz, a pesquisa já tinha sido feita, o texto, os atores estavam decorando e batendo o texto online, e aí a gente foi para a prática. Voltamos a nos encontrar. A gente foi para a sala de ensaio quando todos estávamos com a segunda dose da vacina. Não esperaram, né, devidamente. Aí a gente sabe que a equipe, né, é muito grande, envolve produção, etc. Mas em cima do palco são quantos atores, quantos artistas? São 7. 7. Isso sem contar a galera da produção, né? Que trabalha por trás. O sábado de Aleluia, como ele também é um PROA que a gente recebeu pela trajetória, pelos 16 anos, na época 16, né? Porque nós tivemos 17 esse ano. É um espetáculo em que está inserido todas as pessoas do coletivo. Sim. Não tem ninguém de fora, né? Como nós somos muito produtivos, nós temos peças com configurações diferentes. E onde as pessoas também elas estão alocadas em funções diferentes. Porque, como o Cauê já explicou aqui, nós fazemos tudo, né? E o Sábado de Aleluia, depois de um bom tempo de grupo, assim, né, de uma fase significativa de grupo, ele volta e ele tem todas as pessoas do coletivo inseridas, todas. Então, quando a gente volta para os ensaios presenciais, é um momento que a gente volta a se encontrar também. Porque até então a gente se encontrava em pequenos grupos, sempre online, nós não tínhamos mais a nossa residência artística, que também era esse espaço de troca, não só entre nós, mas também com outros artistas. O Felipe acabou de mandar um beijo pra gente aí. Ele era sempre presente, né? E aí a gente volta. E tentando se readaptar, compreender quem somos essas pessoas, né? Depois de tanto tempo naquela telinha, naquele quadrado. Né? Exatamente. E como é que você acha que vai ser esse primeiro contato com o público novamente? Qual está a expectativa? Olha... Estranho. Mas ao mesmo tempo é alto, né? Ainda não é da forma como... Eu tô louca pra voltar. Bom, minha formação, eu sou atriz, né? Eu não vejo a hora de voltar a pisar no palco da forma tradicional, assim. Mas é essa forma que a gente tem agora. Então, apesar de tudo, de ter essa estranheza, eu tô com uma expectativa bem legal, assim. Eu acho que vai ser importante.
Estranho porque a gente vai assistir uma peça de teatro Exato. na tela que é um híbrido com cinema, né? E que a gente já viu essa peça no dia, enfim, tem várias lacunas. Assim, São os atores se assistindo, Exato. fazendo teatro. Uma metalinguagem, né? No teatro. Exato, exato. exato. E é um cine-teatro ainda. E é um cine-teatro. Essa coisa de peça-filme, É. né? Então é muito novo. Vamos ver como que vai ser. Inclusive nós mesmos nos vendo, Se né? assistirem, né? Que o teatro ele é efêmero. Tá sentado junto com o público, né? Exato. O teatro tem isso, se Vão ouvir os apresenta ali. comentários, né, do lado. Exato. Vê. É uma experiência. Já teve isso alguma vez? Vocês já chegaram a se apresentar dessa forma, assim, nesse filme? Não, Nesse de peça forma filme? alguma. Não. Não. O Sábado de Aleluia ele é um marco nesse sentido também. Porque tanto o Irma, quanto o Show, quanto o Antígona, por também determinação do próprio edital, a forma de apresentação do material é diferente. Né? Ah, isso estava previsto no edital, então? Não, o edital não era um edital para ser feito dessa forma. Ah, sim. Era um edital de circulação, Com inclusive. licença. Fique à vontade. A gente ia para 4 cidades, Cacuia. Como que faz aqui? A gente ia pra rodar 4 cidades. A gente ia rodar 4 cidades, era um edital de circulação, hospedagem, a gente ia pra... esqueci as cidades agora de Jundiaí. Já tinha os locais definidos. Já tinha os né? locais Exato, definidos. Mas era, né, inconcebível a gente fazer circulação durante o período que a Esse pandemia período, estava. né? Aham. E aí a secretaria ela foi até flexível nesse sentido, porque foi era global, né? E aí a gente conseguiu que todos os projetos eles pudessem ser feitos de maneira online, gravada, né? E aí cada diretor também com a sua autonomia para decidir como aquela peça seria apresentada mesmo no formato do audiovisual. Voltando rapidamente no coletivo, é formado hoje por quantas pessoas? Atores, enfim, equipe geral? 14? Por aí. Acho que é 14. Acho que nós somos 14? 14. Acho que 15, não? 15? Cerca de 14, 15 pessoas. né? Exato. Certo. E tivemos baixas, as pessoas, o neuro ele tem essa questão de movimento também, né? As formações oscilam. Certo. Agora, finalizando já a entrevista, tá super rápido aqui as coisas, ok. infelizmente, mas como é que vai ser amanhã? Vai ter separação por lugar? É gratuito, né, a entrada? Como é que tá sendo isso? Gratuito. Algumas pessoas já estão lá faz parte da equipe, já tem ingresso reservado. Para entrar, apresentação do comprovante de vacinação. Chegar 1 hora antes para retirar o ingresso. Para retirar o ingresso, é verdade. Máscara. E esse rolê todo de pandemia aí, a gente não vai fugir à regra, não. São 60 lugares, né, para o público ocupar. Certo. E essas 60 pessoas, né, que estarão lá, o que elas podem esperar? O que elas vão assistir por meio dessa peça-filme? Sem querer dar muito spoiler. Olha, Você comentou que vai ter questões sobre racismo a também, né? peça ela é sobre isso. Ela é sobre isso. Então a gente traz uma reflexão aí bastante pesada, assim, é bem... como que eu posso dizer? Declarado, assim, né? As coisas que a gente quer tratar Explícitas, é né? explícita. A gente vai falar do racismo de forma explícita, de como isso é colocado, como que nós, pessoas pretas, o que significa isso pra gente, desde lá atrás até como isso se desdobra hoje, né? Escurecendo as ideias. Escurecendo as ideias. Não é uma peça onde a gente vai passar a mão ou a gente vai passar de forma rasa pelo assunto, né? Então, assim, ninguém vai sair do espetáculo com dúvida, né? Sobre o tema, assim. Isso foi algo que a gente batalhou desde o início, assim. O que a gente quer denunciar? Então, a gente vai falar sobre branquitude, a gente vai falar sobre pretos e pretas, o que significa os artistas negros hoje, porque a gente, no processo do Sábado de Aleluia, a gente estendeu isso. Nós tínhamos uma equipe negra, todos pretos, e isso foi escolha, né? Porque não adianta a gente ter só ali um discurso e não ter uma prática. Então tem o pensamento de muitos artistas pretos, né? Referências também, as Referência. referências do espetáculo também. A gente foi Sobre buscar os pesquisadores. artistas pretos. Então, é para pensar, para entender, para lutar junto, para somar nesse
nesse movimento antirracista, porque racismo, sim, é coisa de branco. E a gente deixa isso bem claro. Então, acho que é isso. De forma, tem a poesia, tem a beleza, mas tem porrada também. A gente deixa isso de uma maneira bem escura. É. Compromisso, responsabilidade social. Eu ia pedir para vocês convidarem o público, mas depois disso acho que talvez nem precise mais, né? Ficou definido muito bem, fiquei interessado em ir também. Então, você que quer comparecer ainda tem lugares, né? O recomendado é chegar uma hora antes, né? A festa começa às 7, às 7 às 19 horas. Isso, levando comprovante de vacinação, etc. E aqui na rua do Diário de Suzano, aliás, aqui na Rua Paraná, no Cine Teatro Vilma Bentivena. É isso aí, compareçam. Por favor, venham. Deixar uma mensagem final então para o nosso amigo leitor. Pode falar, por favor. A mensagem final seria usufruam da arte, né? A arte ela, precisa que o público esteja junto, né? Então, quem puder ir ao teatro, vá. Quem puder assistir os filmes das pessoas que moram perto dessas pessoas próximas, dessas pessoas que têm produções independentes, fortaleçam esses artistas, principalmente os que estão à margem, porque é da margem que tudo sobe, que tudo vai, né? A gente tem que descentralizar, a gente tem que, principalmente os artistas e as artistas e os artistas pretas e pretos. São essas pessoas que precisam do nosso olhar. São essas pessoas que precisam de atenção agora. O Brasil ainda é um país racista. Muito. E é agora dominado sob um presidente fascista. E racista também. Então, acho que a gente precisa agora ter esse tipo de atenção. E aí, como diz o Silvio Almeida, aí as coisas andam. Aí as coisas vão começar a andar quando o olhar for para o preto, para a preta. Pro povo preto. Racismo atinge o preto, mas é um problema de todo mundo. É um problema. A branquitude precisa ser discutida. Sim. Entre os brancos. Nós, artistas, é importante que a gente sempre tenha responsabilidade sobre o que a gente quer falar. Usar a arma como forma de transformação, tanto para quem faz, como para quem assiste. Assim. É o nosso grito. Tem essa potência, essa força. Gente, só tenho a agradecer pela palavra, pela entrevista. Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o nosso convite. Imagina, a gente agradece. A gente agradece o espaço, a oportunidade. Cauê Conceninho aqui, Teatro da Neura. E aqui ficou mais um DS Entrevista. Acompanhe o DS pelo portal e pelas redes sociais. Até a próxima. Até.